Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa Escola Dominical da Casa Geração da Rua Oswaldo Cruz. É com muita alegria podemos estar aqui juntos para nós podermos estar ouvindo a Palavra de Deus. Sei que estamos num momentos muito difíceis por causa da pandemia, estamos ainda transmitindo ainda a Escola Dominical através do YouTube, através do nosso canal aqui da igreja. Por isso, seja bem-vindo estar junto conosco aqui para podermos aprender a Palavra de Deus. Por isso eu quero deixar um versículo para você que se encontra em Salmos 119, 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neste momento nós vamos estar orando e depois da oração nós vamos estar ouvindo o louvor. E depois do louvor o nosso irmão vai estar transmitindo a Palavra de Deus para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, transmitindo esse trabalho, ó Pai. Essa escola dominical que vai estar sendo transmitida neste momento. Por isso, Senhor, queremos colocar o Teu servo que está na frente, que vai estar transmitindo a Tua palavra, que ele não venha falar nada dele mesmo, Senhor, mas que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito. Pois nós oramos e entregamos tudo no Teu santos cuidados, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do Teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre Tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos Teus pés. Diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, Te adorar. Mais que fama e poder, quero Te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre Tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos Teus pés. Diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos Teus pés. Diante da Tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em Teu eterno amor, em Teu eterno amor.
se agradecer. Basta olhar ao redor, pois é fácil notar. Quer no sorriso da criança ou no choro do bebê, temos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Toda virtude procede da mão do Senhor. Nosso saber só alcança o que Deus revelar. Mas de uma coisa estou bem certo: esse Deus que nos criou deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Pai, toma tudo que tenho, pois viverei pra cantar meu louvor a ti. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, eu erguerei a minha voz. Graças, Senhor. Bom dia. Hoje nós vamos começar a dar uma olhada na sequência de estudos que estão sendo feitos na escola dominical. Nós vamos começar a dar uma olhada em João capítulo 12. Assim como tem acontecido com outros irmãos em outros capítulos, os capítulos de João muitas vezes eles trazem vários tópicos. E nós vamos considerar esses tópicos, mas nem sempre dá para considerar tudo num estudo só. Quando nós chegamos no próximo capítulo, capítulo 13 para frente, nós estamos chegando nas mensagens e ensinamentos de Jesus dirigidos aos 12 discípulos. E com esse estudo que nós vamos fazer hoje e quem sabe na próxima semana, nós vamos entender o porquê que ele vai voltar essa atenção para os 12 discípulos, tá? Eu gostaria de fazer a leitura dos primeiros 8 versículos de João capítulo 12, para nós situarmos dentro do contexto, nós entendemos o que está sendo falado, certo? Diz assim:
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E nós vamos dar uma paradinha aqui na nossa leitura. Aqui nós temos um relato de que 6 dias antes da última Páscoa, quando Jesus iria celebrar com seus discípulos num cenáculo separado, quando depois ele faria a oração sumo sacerdotal, depois dali ele partiria para o jardim de Getsemane, e de lá ele seria preso, julgado e levado à cruz. O Senhor Jesus Cristo foi a essa vila de Betânia, onde moravam Maria, Marta e Lázaro. Agora, esses 3 têm uma importância na vida de Jesus e têm um significado, trazem uma lembrança para nós. Por exemplo, lembra quando mandaram notícia, as irmãs mandaram notícia a Jesus de que Lázaro estava doente, e ele disse aos discípulos que eles não iam na época, ele falou: ele dorme. Ele demorou 2 dias para chegar. Lembra que quando ele chegou lá, as irmãs o confrontaram, uma de cada vez. Marta com o dedinho em riste, olhando para ele, falando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo, tirando satisfações. Maria, de outra forma, ela se lança aos pés de Jesus e faz a mesma declaração: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta vem para elas que o fato dele ter morrido foi para que a glória de Deus fosse manifesta. E nós sabemos o resultado dessa história. Como que eles vão até o túmulo, Jesus pede para tirar a pedra, Marta faz objeção, fala: não, ele já está cheirando mal, porque já está enterrado há 4 dias, já morreu há 4 dias, então já está em decomposição. E o Senhor Jesus Cristo falou: olha, não te falei, confia em mim, eu sou a ressurreição e a vida. E tiraram a pedra, ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora. Então, esses 3 personagens têm uma importância muito grande no relato, na vida de Jesus. Lázaro, foi usado por Deus para apresentar, para mostrar aos homens a sua glória, o seu poder, o seu domínio até sobre a morte. Temos também o relato da festa, da vez em que Jesus passa por Betânia e é recebido na casa deles, e Marta reclama com Jesus, porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo dele, e ela estava correndo para cá, para lá, preparando uma refeição, e o Senhor Jesus fala: Marta, um prato simples, um almoço simples é suficiente para mim, não tem que ser nada elaborado. Agora, a tua irmã escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Porque ela escolheu ficar aos pés de Jesus, aprendendo. Aqui, capítulo 12, esse trio vem à nossa mente de novo. Nós lemos que ele foi a esse lugar onde morava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Nós lemos que receberam ele e deram-lhe uma ceia, fizeram um jantar para ele. E mais uma vez, nós lemos Marta correndo para cá, para lá, servindo. Lázaro estava sentado com ele à mesa. Então, mais uma vez, nós temos esse relato. Só que chega agora, Maria faz uma coisa diferente. Ela toma uma libra
de um perfume, de um bálsamo de nardo puro, caríssimo, muito cheiroso. Eu tenho que aprender às vezes, porque eu gosto de um perfume, gosto de passar um perfume. Tem alguns que eu tenho lá em casa que são fortes, e eu tenho que aprender a dosar, para não ficar aquela coisa enjoativa. Às vezes eu passo, eu mesmo fico enjoado, porque eu passei demais. Maria estava com uma coisa preciosíssima. Sei lá, hoje, se seria Chanel, se seria o quê? Mas é um perfume preciosíssimo e forte, caro. E ela, então, toma esse frasco, que é um frasco de pedra, é um frasco vedado, que contém esse perfume dentro, e não tem outra forma de tirar o perfume lá dentro, que não quebrando o vaso. E nós lemos que ela quebrou, ela tirou, ela ungiu o Senhor. Agora é interessante. Quando nós passamos perfume hoje em dia, nós passamos em lugares específicos do nosso corpo. Normalmente debaixo do queixo, né? Na nuca, alguns passam do lado das orelhas, no pulso. Nunca vamos pegar um perfume caro e passar nos pés. Nunca. Mas ela ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. Ela ungiu aquela parte do corpo de Jesus Cristo que caminhava por ali, que o carregava para cá, para lá, e ela ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. Isso eu acho interessante. Eu acho muito interessante parar para pensar, por que ela não jogou aquele perfume na cabeça dele? Por que ela não jogou aquele perfume no lateral, no rosto? Por que ela não jogou em outro lugar? Ela derramou aquele perfume aos pés do Senhor Jesus. Mas ela fez mais uma coisa. Ela enxugou os seus pés com os seus cabelos. Quando chegamos nas cartas de Paulo, Paulo faz uma referência e ele coloca o cabelo como a glória da mulher. E ela usa o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Ela não está se rebaixando, ela não está se humilhando, ela está reconhecendo que aquele que ela estava ungindo tinha um valor, tinha uma importância muito grande. Esse relato da unção de Jesus é encontrado nos 4 evangelhos. Inclusive, quando você chega lá em Mateus, no capítulo 26, ele fala que essa unção aconteceu na casa de Simão o leproso. Não se sabe, ou estudiosos diferentes têm diferentes opiniões, se são todas as mesmas coisas, o mesmo ato, ou se são 2 atos diferentes. Porque em Mateus, fala que ela derramou o unguento de nardo puro sobre a cabeça de Jesus, como nós falamos antes. Aqui, em João, ela o faz nos seus pés. Em outros evangelhos, Lucas, se não me engano, Lucas no capítulo 7, ele coloca e ele fala a mesma coisa. Eis que uma mulher da cidade pecadora agora acrescenta outras informações, né? Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ele agora está na casa de um fariseu, não está na casa de Marta e Maria, não. Então, considera-se que são relatos diferentes da mesma coisa, mas mostram a importância da mesma coisa. Lembra o que Jesus disse nós lemos lá em Mateus? Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ela estava fazendo uma coisa em preparação, um preparativo para aquele momento em que ele seria preparado para ser sepultado, em aquele momento importante, quando ele fosse embalsamado, quando ele fosse preparado para ser, né, levado ao túmulo. Em todos os relatos nós vemos essa ideia.
A importância, estava próximo a Páscoa, estava próximo o momento em que ele ia ser levado pelos fariseus, pelos principais sacerdotes, que ele seria levado, julgado pelo Sinédrio, levado diante de Pilatos para ser julgado e ser declarado inocente por Pilatos, mas ele seria levado ali e por fim ele seria levado e pendurado numa cruz. Estavam se aproximando aquele finalzinho, e o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Ele fala, olha, isso ela está fazendo para me preparar, para preparar o meu corpo para esse momento importante, para a crucificação e, em sequência, para ser sepultado. E aqui em João capítulo 12, nós lemos de uma reação que foi a de Judas. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele não entendeu que ela estava fazendo algo, demonstrando uma devoção importante ao Senhor Jesus Cristo. Ele não entendeu que ela estava fazendo algo em preparação para o seu sepultamento. Por quê? Nós lemos que ele era ladrão, nós lemos que ele carregava a bolsa, e tudo que era colocado naquela bolsa, ele retirava, ele roubava. A mente dele, o pensamento dele estava voltado simplesmente para o ganho pessoal, para aquilo que ele vai ganhar. Tá. Ele faz uma reclamação, uma objeção. Ele fala, por que não pegou esse perfume caro desse jeito? Ele devia conhecer o perfume. Ele devia saber que era caro. Por que não pega esse perfume e vende ele por 300 denários? Por 300 dias de trabalho. Por que não faz isso? Imagine o número de pessoas que nós poderíamos beneficiar. Imagine o número de pobres que nós poderíamos auxiliar dessa forma, dando a eles dinheiro para comprar alimento, ou comprando pão e dando a eles, seja como for. Essa foi a objeção que ele levantou. Por que não fizeram isso? Mas a explicação vem logo depois. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele não estava interessado em socorrer ninguém. Ele estava interessado em encher os seus próprios bolsos. Sabe, eu tenho refletido sobre esses pensamentos durante um tempo, e uma das coisas que me vem à cabeça é quando eu olho para o meio evangélico, para as igrejas que nós temos, e nós vemos pessoas com atitudes como a de Maria. Pessoas que estão dispostas a pegar aquilo que têm, para pegar o melhor que possuem e derramar aos pés de Jesus, entregando a Ele e dando a Ele honra e glória com isso tudo. Pessoas que, como Maria, têm a disposição de pegar aquilo que seria a sua glória e usá-lo para enxugar os pés de Jesus, fazendo uma doação, uma entrega total. Por outro lado, nós somos pessoas no meio evangélico que estão mais preocupados em encher os bolsos. Pessoas que estão preocupados em, não faça isso, não dê isso para aquele lá, não dá para a igreja que nós vamos, só que não tem interesse em auxiliar ninguém. O interesse deles é encher os bolsos. E Jesus faz ele chama atenção. Ele diz, deixai-a. Dê a ela permissão, a oportunidade para poder fazer isso, porque ela o faz em preparação para o meu sepultamento. Dê a ela a oportunidade para fazer isso, porque ela o faz em devoção a mim. E nós temos que pensar isso. Como é que é a minha reação? Como é a minha reação? Lembro de uma pessoa, anos atrás, o pai dele faleceu num acidente, e a indenização que veio pelo seguro e tal foi suficiente para comprarem um carro novo. E compraram. E eu lembro que esse então rapaz vira para sua mãe e perguntou para ela,
este carro vai ser consagrado como meu pai havia consagrado o carro anterior? Porque o carro anterior era de todo mundo quase. Precisava de alguém, precisava de um carro para poder ir na roça numa reunião, estava disposto. Precisava de um carro para levar alguém no hospital, estava lá. O carro não pertencia àquele pai. Ele declarava que aquele carro pertencia a Deus. E o filho perguntou para a mãe se o carro novo seria consagrado da mesma forma. Como é que é na minha vida? Será que aquilo que eu tenho é só meu? Será que aquilo que eu tenho é só para me encher de orgulho, para me colocar diante de todo mundo na sociedade, para poder falar, olha quem eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu faço? Será que aquilo que você estudou, será que aquilo que você aprendeu, será que aquilo que você faz no teu trabalho, será que o teu comércio, será que a tua casa, será que o teu carro, será que aquilo pertence a você só? Ou será que aquilo é consagrado a Deus? Conheço um outro rapaz que veio para o irmão dele e perguntou, você vai na reunião? Era uma reunião na roça. E o irmão disse, vou. Falei, então vou pegar carona com você, porque eu não quero pôr meu carro na estrada de chão, porque vai estragar. Espera aí, se ele tivesse levado o carro dele, caberia pelo menos mais 4 pessoas. 4 pessoas deixaram de ir, na verdade 5, porque ele ocupou um espaço no carro do irmão dele. Como é que eu encaro aquilo que eu possuo? Como é que eu encaro aquilo que eu tenho, aquilo que eu estudei, eu aprendi, o meu comércio, o meu trabalho, a minha profissão, a casa onde eu moro, o carro que eu ando ou a moto? Como é que eu considero isso? Só meu? Ou será que eu tenho a coragem de falar, não, isso é dedicado, é devoto, é entregue, é consagrado a Deus, para que Ele possa usar da forma que Ele achar melhor? Conheci um senhor lá no interior de São Paulo, que ele tinha um carrão, um Opala, e ele cuidava muito bem do seu Opala. E um dia ele estava indo para a casa de oração, numa conferência que tinha, por volta do meio-dia, e ele passou por um irmãozinho da igreja, que estava ali caminhando, tentando quase que correr para não chegar muito atrasado na reunião, um calor medonho, o rapaz estava suando e tudo mais, ele encosta perto do rapaz, passa por ele e fala, tá indo para cá de oração? E o rapaz dá aquele suspiro e fala, tô! Ele falou, te encontro lá. E foi embora, e não deu a carona ao rapaz. Por quê? Por que não pegar o irmão e levar com ele? Porque ele estava todo suado? Porque o meu carro é meu. Nós temos que aprender que aquilo que nós ganhamos de Deus é consagrado, devemos consagrar ao Senhor, assim como Maria fez com esse bálsamo de nardo puro. Muito precioso. Um perfume caríssimo, que como nós lemos na fala de Judas, valeria pelo menos 300 dias de trabalho, quase 1 ano de trabalho. E ela dedica a ele. Como é que eu encaro as minhas posses? Como é que eu encaro aquilo que eu tenho? Tem outras ocasiões em que mulheres vieram e lavaram os pés do Senhor com as suas lágrimas. E depois enxugaram os pés do Senhor com seus cabelos. Na história encontrada em Marcos, que tem muita semelhança, contudo, as maiores diferenças são, primeiramente, que Marcos aparentemente coloca o ocorrido depois da entrada triunfal, que nós vamos ver em seguida, enquanto que João põe antes. Segundo Marcos, a unção foi na cabeça de Jesus, enquanto que João coloca aos pés. São ocasiões diferentes? Parece que sim. Existem aqueles que acham que é a mesma coisa, que é o mesmo relato. Mas nós temos que aprender que tem diferenças menores, como, por exemplo, palavras usadas em sua sequência. Como que é falado, como que é agido. Nós temos que pensar um pouco. Eu quero que você reflita sobre esse aspecto da unção de Jesus, para que você possa, então, entender o sentimento de Maria, o sentimento de Judas,
e colocar o teu sentimento em xeque. Que Deus nos abençoe. Chegamos a mais um final da nossa transmissão da Escola Dominical. Queremos agradecer mais uma vez você que teve essa cooperação de estar nos ouvindo nesses momentos tão preciosos que nós passamos aqui. E nós vamos estar finalizando. Vamos estar orando e depois da oração vamos estar ouvindo o louvor, encerrando a nossa transmissão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi transmitida neste momento, que é o alimento espiritual da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, que possamos cravar ela no nosso coração para o nosso crescimento espiritual nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Pai. Agradecemos o teu servo que trouxe a tua palavra para nós, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, em tudo, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E neste momento nós agradecemos e entregamos tudo no teu santos cuidado, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tristezas, temores e aflição, e os nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar, hoje venha a lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas não sentimos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos. Nós temos Jesus, venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei.